Olá! Gente, tá difícil gravar esse vídeo. Muita coisa tá acontecendo. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu gravei o áudio, não ficou legal, mas eu coloquei assim mesmo. Porque se você ouvir pelo fone de ouvido, você vai ouvir bem. Agora eu peguei o meu celular para gravar pelo celular, porque eu tô sem o microfone ainda, não consegui comprar o microfone. Mas Deus vai abrir as portas, que nós vamos comprar esse microfone, que isso tudo aqui é obra de Deus. Não estou aqui para fazer nenhuma... só para ganhar like no YouTube, ou fazer alguma coisa, ou para me apresentar, ou para... Enfim, eu estou aqui para evangelizar. E o diabo, ele tá furioso. O dia que eu gravei o primeiro vídeo sobre a reencarnação, aconteceram muitas coisas aqui, até eu saí do ar sem falar nada com vocês. Mas eu deixei o vídeo que eu vou gravar de novo aquele vídeo. Então, enquanto isso, vocês podem ir assistindo ele, mas vocês colocam fone de ouvido, porque ele ficou muito baixo, mas no fone de ouvido dá para ouvir bem. Houve muitas coisas, eu tive que desligar a câmera assim nas pressas, que houve uma coisa aqui dentro do meu apartamento. Um cano estourou, uma coisa que não acontecia, nunca aconteceu, estourou e eu tive que socorrer urgente. E o diabo, ele tem se levantado muito, muito mesmo contra mim, contra a minha pessoa. Quando a gente trabalha, né, na obra de Deus, a gente é muito perseguido. Mas estamos aí, vamos continuar. Esse meu vídeo, eu tô com pouco espaço no meu telefone. Mas eu vou levando até uns 15 minutos, 16 minutos, dá para levar. Então vamos continuar. Nós paramos em João 5, 28 e 29, que nos diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Esse vídeo, eu tô falando sobre a reencarnação, que eu quero provar, né? Esse vídeo é uma continuidade do primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta e assiste o primeiro vídeo para você ter uma noção do que estamos falando. Estamos falando sobre reencarnação, nós estamos provando que não existe reencarnação na Bíblia, em nenhum momento Deus falou em reencarnação, então eu quero deixar bem claro isso para vocês. Então, paramos em João 5, 28 e 29, que nos diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Em João 12, 47 e 50 diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Aqui Jesus está dizendo que ele não obriga ninguém a ouvir a palavra dele. Ele apenas orienta. Olha, se você seguir as minhas palavras, eu sou a vida. Se você seguir as minhas palavras, você terá vida, vida em abundante. Mas se você não seguir, você está condenado. Deus está dando um conselho. Jesus deu um conselho para nós. Então por isso que ele está falando: eu não julgo, não vou ser eu que vai julgar. Quem vai julgar vocês é Moisés. Por que Jesus falou que quem vai nos julgar é Moisés? É porque é Moisés que ficou incumbido, né, de julgar o mundo, porque ele que recebeu as leis, ele que passou as leis para nós, então é ele que vai nos julgar. Por isso que ele diz aqui: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele veio para salvar. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente
o que o Pai me mandou dizer. Isso são palavras de Jesus Cristo. Em Atos 2, 16, 22. Eu peço, se você tem dúvida de tudo que eu estou falando, que você entre, pega a sua Bíblia e confere esses versículos que eu estou falando aqui, para você ter uma veracidade do que está sendo dito aqui. Atos 2, 16 a 22. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui, Deus está falando que os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ele está dizendo que o que ele está falando aqui? Ele está voltando no que ele falou antes. Que ele falou que ele só falaria com o povo através de visões e sonhos. Aqui ele está continuando a falar a mesma coisa, porque a palavra de Deus não muda. O que ele falou no princípio é o meio e o fim. Tudo é a mesma coisa. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouça estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 24, 15 e 16. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Aqui, Paulo está dizendo que ele tem essa mesma esperança, que haverá ressurreição tanto do justo como dos injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Vamos ler um outro capítulo, um outro versículo da Bíblia, que é necessário citá-los para vocês. É 1 Coríntios 15, de 1 a 58. É um trecho comprido, né, grande, mas eu vou ler passo a passo para vocês. Quero que vocês prestem atenção no que está escrito. Vou falar de novo, 1 Coríntios 15, de 1 a 58. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos?
Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como Adão, todos creram em Cristo como serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso e que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma coisa. Mas Deus lhes dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves, outra, os peixes, outra. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e os dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua, outro das estrelas, e há estrelas diferentes em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é a semente perecível e ressuscita imperecível. É semeado com desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. As que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que ele está dizendo aqui é que no final do tempo, quando se Jesus vier hoje, se a gente ainda não morreu, se eu não morri, se você não morreu, se você está com Cristo, você não vai morrer. Você simplesmente já vai ser arrebatado com o corpo espiritual. O seu corpo material vai ficar aqui, mas o corpo espiritual você vai ser arrebatada. Eu vou começar a parar por aqui, vou começar um novo vídeo, então vocês continuem, porque esse assunto ainda tem mais coisas para mim passar para vocês, que senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu peço para vocês dar um like aqui, que ajuda o canal, ajuda também, inscreve no canal e